Olá, boa noite a todos e a todas que estão aqui. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nessa nossa entrevista com o Pedro, onde ele vai compartilhar bastante a sua experiência, tanto no processo, né, quanto na preparação para estudar fora. Então, aproveitem a, a fala do Pedro, né, que passou pelo processo recentemente, e é uma ótima oportunidade, tanto para alunos e responsáveis, famílias, ouvirem de quem vivenciou o projeto e está prestes a começar em uma faculdade no exterior. Antes de nós começarmos a nossa entrevista, né, eu queria primeiro passar uma rápida introdução e apresentação da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece, que está participando pela primeira vez desse nosso evento. Então, para quem ainda não conhece a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós já atuamos desde 2001 e enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, mais de 30 mil applications enviadas e mais de 700 milhões de reais em bolsas que os nossos alunos obtiveram ao longo desses anos todos. A Daqui para Fora também já teve aprovações em todas as Ivy Leagues, que são hoje algumas das faculdades consideradas mais seletivas do mundo, e também mantemos relacionamento com diversos admission officers, onde a gente consegue trazer sempre informações atualizadas e pertinentes para os nossos alunos. Nossa equipe hoje ela é composta por mais de 40 profissionais, temos uma equipe com bastante experiência e expertise no assunto, então muita troca de informações dentro daqui para fora. E, além disso, a Daqui para Fora hoje atua não só na América do Norte, nos países, nos Estados Unidos e Canadá, mas também estamos atuando na Europa, especificamente faculdades mapeadas em países da Europa como Holanda, Itália, Espanha, França, Portugal e Bélgica, que ofereçam graduação em inglês. E hoje a gente consegue ter algumas das aprovações de faculdades de alunos que estão sendo aprovados nessas universidades na Europa também. Aqui vocês podem ver alguns dos principais nomes que os nossos alunos foram aprovados nos últimos anos. Atualmente, a Daqui para Fora tem alunos em mais de 500 universidades no exterior. Então, o nosso trabalho, o nosso papel com cada estudante, nosso grande objetivo com cada um é ter certeza que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior, sempre de acordo com o orçamento e previsão financeira de cada família também. Esse é um dos grandes desafios, né, e grande trabalho e expertise que a Daqui para Fora tem em justamente fazer esse alinhamento do acadêmico com o que é possível financeiramente para cada estudante e cada família. Em termos de resultados mais recentes da nossa última turma de 2022 e 2023, aqui alguns dos nomes das universidades que os nossos alunos foram aprovados, especificamente nos Estados Unidos, de acordo com o US News, como referência, nas top 15 e top 30. Então, como vocês podem ver aqui, nos últimos ciclos de candidatura, tivemos novamente alunos aprovados em faculdades ultraseletivas, hiperseletivas nos Estados Unidos, assim como resultados de alto nível também na Europa e no Canadá. Aqui também vocês podem ver algumas das principais universidades que os nossos alunos foram aprovados. Então, a Daqui para Fora todo ano tem conseguido colocação, né, admissão e candidaturas positivas em faculdades que são consideradas algumas das faculdades mais seletivas do mundo. E antes de a gente começar a nossa entrevista, eu queria também trazer para vocês aqui a nossa análise de perfil, que é uma ótima forma de um primeiro contato com a Daqui para Fora e também uma forma de nós fazermos um diagnóstico inicial do estudante para esse projeto. Então, com poucas informações que o aluno preenche na nossa análise de perfil, a gente consegue fazer um diagnóstico inicial, onde vocês recebem esse diagnóstico em poucos dias daqui para fora, e aí você consegue ver os seus pontos positivos, né, o feedback, quais seriam os próximos passos.
Então, na análise de perfil, vou deixar aqui no nosso Q&A e no nosso, na verdade, no nosso chat, o link direto para quem ainda não fez, possa fazer a nossa análise de perfil, e aí sendo uma primeira forma de contato com a daqui para fora. E aí, para a gente, né, fechar aqui, só para trazer para vocês também os próximos eventos que estão para ocorrer nos próximos dias. No dia 11, a gente vai fazer um webinar sobre graduação e pós-graduação no exterior. No dia 13, um webinar sobre atividades extracurriculares, então é um ponto bem importante, né, do processo seletivo, inclusive é uma pauta que muitos alunos têm dúvidas, então quem tiver dúvida em relação a esse ponto específico, inclusive como que Daqui para Fora consegue ajudar os seus alunos, assista um webinar do dia 13, e no dia 19 a gente vai falar sobre um grande mito, né, que se tem em relação às faculdades no exterior, que é, se não for para as melhores do mundo, não vale a pena fazer a faculdade fora. E a gente vai tentar desmistificar isso para vocês, um pouco desse conceito, né, do que se tem por trás, do que é, de fato, as melhores do mundo, né, e a gente vai falar um pouco desse sentido, né, do estudar fora, para além também da parte acadêmica e tudo que engloba o desenvolvimento dos jovens e dos alunos. Então, os próximos eventos, né, já estão previstos. Quem quiser se inscrever, está no nosso site o link direto. Tá? E aqui o nosso contato também, para quem ainda não tem, de novo, o Q&A, o Q&A da nossa análise de perfil e os contatos também de WhatsApp e e-mail, tá? Então, quem quiser, é só entrar em contato conosco também diretamente para tirar alguma dúvida específica ou pontual. Tá? Agora a gente já entra no que interessa, né, na nossa entrevista de hoje, o assunto principal. Queria chamar aqui para vocês o Pedro. O Pedro já está por aqui, Pedro? Opa, boa noite, gente. Boa noite, Letícia. Boa noite, Pedro. Estou aqui. Obrigada pelo seu tempo e por compartilhar aqui com a turma, né, um pouco da sua experiência. Queria primeiro agradecer mesmo, e já entrando agora, né, nas nossas perguntas, eu quero também aproveitar e avisar para todo mundo aqui que o Q&A está aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta específica também para o Pedro, né, pode botar no Q&A ou no chat, né, que a gente vai tentando inserir aqui durante a nossa bate-papo, nossa conversa, tá? Vamos lá, primeiramente, né, me conta um pouquinho, faz uma rápida introdução de quem é o Pedro, né? Me conta um pouquinho de onde você está, qual escola você estudou, me dá um histórico aí para a turma, primeiro para conhecer o Pedro. Então tá bom, gente. Meu nome é Pedro Tanuri, eu sou de Belo Horizonte, formei no ano passado, no terceiro ano do ensino médio, formei no Bernoulli, que é conhecido por ser uma escola top do Enem, preparatória para o Enem. E meu curso escolhido, na verdade, foi escolhido desde que eu era criança, engenharia aeroespacial. Sempre quis mexer com avião. E minha faculdade número 1 também, minha dream school foi Embry-Riddle, em Daytona Beach. Mas também cheguei a aplicar para Texas A&M, University of Florida e UT Austin. Só não consegui UT Austin, mas a dream school que eu queria conseguir, e estou embarcando em agosto. Legal, bacana, Pedro. Primeiro, parabéns aí, sem dúvida, a Embry-Riddle, para quem não conhece, nunca ouviu falar, é uma das grandes referências nessa área específica, né, que o Pedro colocou. A engenharia aeroespacial é algo muito específico, né? A gente vai falar um pouquinho, já aproveitando esse gancho, Pedro, me conta um pouquinho, assim, você falou que desde pequeno sempre quis, né, já tinha isso muito certo na sua cabeça, mas como é que foi essa escolha, né, do curso e da faculdade para você? Como é que foi esse processo para você de definir, assim, o curso? Acho que já estava há muito tempo, mas conta um pouquinho isso para a turma, mas principalmente essa escolha das universidades. Como é que foi esse processo para você? Foi um processo gradual. A parte de escolher o curso, esse não é o caminho mais comum para
para muita gente, né? Muitas vezes escolhe a faculdade antes e o que vai fazer depois. Uhum. Mas comigo, desde criancinha, eu sempre fui apaixonado por avião, aviação, tudo que voa, sempre fui obcecado. E aí, conforme eu fui crescendo, fui gostando de matemática. Então, acabou que o curso encaixou muito. Sempre tive essa paixão por avião, carro também, que engenheiro aeroespacial também mexe na aerodinâmica de carro e tudo mais. Então, o curso foi muito fácil de escolher. E durante a pandemia, até antes, aqui no Brasil a gente é muito limitado em questão de engenharia aeroespacial, universidade top, IME e ITA, né? Uhum. Eu estava com essa ideia de ir para o ITA, não sei o quê, e aí meu tio é engenheiro, e ele chegou, conversou comigo e foi avisado da situação que, olha, você tem condição de ir para os Estados Unidos, lá é 60 anos na frente. Então, se você tem essa oportunidade, vá, vá. Uhum. E eu sempre gostei dos Estados Unidos, sempre gostei do inglês, sempre vi vídeo em inglês, série em inglês, enfim, tudo em inglês. E eu sempre, assim, sempre tive esse sonho, né? Eu só não achava que ele era possível. Uhum. Aí a gente começou esse contato com o Daqui para Fora no segundo ano do ensino médio, se eu não me engano, no meio do segundo ano do ensino médio, que foi na pandemia. E E aí foi só sucesso. Meus pais apoiaram desde o início, sabiam que era o melhor para mim. Eu sempre gostei também dos Estados Unidos. Então foi um processo sem muito atrito. Uhum. Perfeito. E aí, aproveitando, né, você mencionou, a gente começou o trabalho, né, no meados do seu segundo ano, né, Pedro? Conta um pouquinho para a turma aqui, como é que foi, então, esse primeiro contato, né? Como é que foi o início de trabalho, chegando nessa fase, né, de decisão, de pesquisa de faculdades, de olhar as universidades. Conta um pouquinho como é que foi esse processo realmente de candidato, de preparação, candidatura para o exterior para você. Uhum. Primeiro de tudo, a gente conversou, eu e meus pais, e aí meu pai ele tem um colega de trabalho que tem um casal de filhos que está estudando nos Estados Unidos. E aí ele recomendou assim, olha, é, consulta alguma empresa para poder auxiliar nesse processo e que vai dar certo. E a gente fez a primeira reunião com algumas e a daqui para fora foi que a gente escolheu, mas assim, muito tranquilamente, por causa da equipe grande, equipe grande e focada em mim. Sempre tem uma Uhum. pessoa cuidando de uma tarefa específica para mim. O processo quando é para fora foi muito assim mastigado. Eles dão um tutorial, eles falam o que tem que fazer, dão um passo a passo e seguindo consegue passar. Uhum. Tem aquele ditado, né? Você pode levar o cavalo para a beira do rio, mas não pode fazer ele beber. Mas daqui para fora leva para o rio, leva para o rio. Legal. E o processo foi interessante porque começou no segundo ano, era no meio da pandemia ainda, então eu só estava tendo aula online. E é um negócio muito chato para o aluno, né? A verdade é que ninguém estuda, que ninguém presta atenção na aula, todo mundo está dormindo quando a aula começa às 7 horas da manhã, e é o padrão, é o comum mesmo, não tem jeito. Uhum. A parte boa é que as notas são muito altas, naturalmente. Uhum. Então, meu GPA, para falar a verdade, ele não aumentou na pandemia, mas ele se manteve. Tá. Então isso foi uma parte boa. E eu tive um tempo extra que eu acho que eu só teria se fosse em anos normais se eu tivesse começado no primeiro ano, talvez. Então eu tive muito tempo para poder matar as minhas extracurriculares, a maioria delas no segundo ano, algumas mais extensas no segundo ano. Uhum. Uhum. É, Até que o SAT eu fiz nas férias do segundo para o terceiro, então isso não impactaria. Uhum. Mas o início do processo foi com a Lúcia, né, que começou
acho que eram reuniões de 2 em 2 semanas, que ela apresentava várias coisas, tipo de universidade, como é que funciona lá, como é que é a vida na faculdade, que tipo de universidade que eu devo pesquisar, qual que é mais meu perfil, qual que não é. Dava algumas tarefas, introdução a como fazer essa e como que era o processo, o College Board, SAT, TOEFL, coisas que parecem intimidadoras, assim, mas conforme vai num caminho, não é um negócio, um bicho de 7 cabeças, não. Uhum. E aí matei a maioria dos extracurriculares no segundo ano, e o meu terceiro foi mais para poder manter o GPA alto. Perfeito, GPA são as notas escolares altas. perfeito. E aí você chegou no terceiro ano, foi quando você começou a olhar as faculdades de fato que você iria se candidatar, certo? Ia definir, ia ver quais realmente seriam os melhores para você. Sim, mas sempre foi muito claro que Embry-Riddle era a minha escola favorita, minha faculdade preferida, assim, sempre. Uhum. Inclusive, antes de eu ter essa conversa com meu tio, dele me dar assim, esse toque, né? Eu já vi, tem alguns YouTubers que são pilotos lá de Embry-Riddle, então eles decolando lá de Daytona Beach, vendo aquele mar azul da Flórida, aquele monte de avião no aeroporto, que é junto com a faculdade, então eu sempre quis aquilo. Então, a primeira opção foi Uhum. tranquilíssima. Ainda Daytona Beach é 1 hora de Orlando, então é muito perto muito fácil de eu vir para o Brasil de volta visitar minha família, meus amigos, tudo mais. Então, Legal. a opção um foi tranquilíssima de definir. E aí as outras opções realmente, daqui para fora, me ajudou. Também minha mãe fez alguns requerimentos que não poderia ser com neve, porque ela não queria que eu ficasse na neve, não queria que eu ficasse na costa da Califórnia, porque era muito longe para ela, enfim. Uhum. Mas o que interessa é que Embry-Riddle cumpria todos esses requisitos. E, Sim. o, e as outras universidades também que eu apliquei também seriam muito boas, mas realmente estou muito feliz com a escolha que eu fiz. Que bom. Legal, legal, Pedro. Isso é fundamental, né? Esse processo né? Até de você realmente conseguir ter essa segurança da sua dream school, da sua número um, para você mesmo, né? Isso é muito individual e muito particular de cada aluno, né? E a partir do momento que você tem isso traçado e olhando outras possibilidades também, porque obviamente existem várias outras opções, né? Isso abre-se um pouco mais o leque, né? Mas no seu caso, acho que foi encanto à primeira vista desde o início, né, com a Embry-Riddle, acho que já estava muito claro, era algo muito específico com engenharia aeroespacial, e no final deu certo, né? Isso que importa também em todo o processo, né? E um negócio que eu acho importante falar que eu achei muito interessante que você falou lá no início, que até um webinar te falou, será que se eu não for nas melhores faculdades, vale a pena? Uhum. Então, essa pergunta depende, né? O que é melhor faculdade? Por exemplo, Perfeito. Embry-Riddle é referência, sempre fica no top 3 todo ano de cursos de engenharia aeroespacial. Todo ano. Por exemplo, a Boeing acabou de fazer de investir e vão fazer um prédio na faculdade. A Boeing, maior fabricante de aviões do mundo. Embry-Riddle não é famosa como Harvard, por exemplo. Uhum. Uhum. Então, a gente tem que olhar se a faculdade é boa tanto para o nosso perfil, do que a gente quer, se quer morar na cidade grande, rural, não sei o quê, e também, mais importante, não é ver se a faculdade é boa, é se o curso é bom. E não, Uhum. que não interessa a faculdade ser excelente de medicina, sendo que eu vou fazer direito, por exemplo. Perfeito. É isso. Importante. É isso, é isso. Exatamente essa, é nessa pegada, né? Que bom que você trouxe isso, porque justamente tem aqui um ótimo exemplo, né? A Embry-Riddle, que para talvez muitos alunos ou famílias nunca tenham ouvido falar, mas como você está trazendo para a engenharia aeroespacial, é uma das maiores referências do mundo, né?
Então, tem que se fazer essa pesquisa, né? E esse entendimento um pouco mais detalhado do que realmente é melhor para cada um, né? Cada um vai ter a, os seus objetivos na seu perfil, então realmente isso tem uma variação grande. Legal, Pedro. Outro ponto, assim, aproveitando ainda nisso que a gente está falando aqui de jornada, né, da candidatura, conta um pouquinho, assim, para a turma, que você já falou, né, que a gente ajudou bastante, mas fala um pouquinho, como é que a Daqui para Fora realmente facilitou o processo para você, de uma forma, assim, prática? Primeiro, já começa com o grupo no WhatsApp e e-mail constante. Tal dia vai ser a reunião. Aí, depois da reunião, isso nos seis primeiros meses, se eu não me engano, pelo menos para mim. E aí conversa, tudo mais, alinha tudo, mandam um arquivo do que foi tratado na reunião, mandam o que eu tenho que fazer sobre, o que eu tenho que pesquisar. Isso foi no início. E aí depois comecei com o Raul, que foi o cara que auxiliou nas minhas redações. Sempre tinha um dever de casa de essay para poder fazer. Uhum. Sempre que tinha algum processo, algum deadline, eles avisavam quando que eu tinha que começar quando que eu tinha que escrever para o SAT. O curso do SAT que o Daqui para Fora oferece foi muito bom. O SAT foi minha primeira prova depois da pandemia. Assim, foi minha primeira prova em 2 anos. Olha. E com o curso da Karine Domi, que dura acho que 40 horas, enfim. Dá para matar em uma semana esse curso. E foi super tranquilo, assim. Então, o curso oferecido para o SAT é eficaz. O que mais? Uhum. Tudo fica mastigado. Você sempre sabe qual é o próximo passo, porque sempre está escrito. Seja por Legal. WhatsApp, por e-mail, reunião, tudo. Uhum. Tiver, você nunca Legal. fica à mercê e sem saber o que está acontecendo. Você sempre fica assim na ponta do que tudo está acontecendo mesmo. Uhum. Você sente uma segurança, então, de que as coisas estão encaminhando, está tudo certo? Você se sentiu tranquilo durante todo o processo? Tranquilo é complicado, mas eu me senti muito assim, até que para fora deu todo o Uhum. apoio necessário e tudo que poderia ter feito, realmente daqui para fora fez. Mas agora falar que o processo de admissão nos Estados Unidos foi tranquilo, não, é um pouco estressante, mas faz parte. Daqui para fora tira todo o estresse que vocês podem tirar, mas Sim. tem essa emoção também. Tranquilo foi uma palavra forte demais, né? Eu acho, para o processo. Demais, Legal. E aproveitando assim o processo em si, aí você falou no início da entrevista aqui, Pedro, que você estava, né, você estudou numa escola muito forte, né, voltada para o vestibular, Enem e tudo mais. E como é que você fez isso, né? Assim, de conciliar o vestibular do Brasil, ou o Enem, se você fez ou não, com uma escola que está voltada para isso, com o processo de preparação e candidatura para o exterior. Conta para a turma assim, como é que foi a sua jornada nesses dois mundos. isso foi puxado. A grade curricular da minha escola, 2/3 de todas as provas eram simulados Enem. Então, é como se eu estivesse fazendo um Enem ali. Uhum. Então, querendo ou não, eu tive que estudar para o Enem para poder manter minhas notas altas. A questão de conciliar, até que não foi difícil, porque o SAT já tinha feito nas férias. Uhum. Então, isso já está de voo. Extra curricular, a maioria eu fiz no segundo ano. Fiz algumas no terceiro também. Mas, assim, o meu papel no terceiro ano era ir bem nas provas. A minha escola não era muito feita para você ir bem nas provas, porque era feita para você ir bem no Enem. Então, assim, no Enem o sujeito não tira 90%. Uhum. Uhum. Mas aí eu tive que me desdobrar e realmente estudar como é que os simulados do Enem funcionavam, estudar só as matérias que cairiam na prova e não estudar de uma maneira generalista para o que cairia no Enem. Então, tiveram algumas diferenças, assim. Eu tive que tratar cada simulado como se fosse o verdadeiro Enem e o verdadeiro Enem como se fosse um treino. Entendi.
E São como é que você foi no SAT, Pedro? Tem uma pergunta até aproveitando isso aqui. 1.460. Tá, você fez um, dois... Fiz dois. Acho que, se eu não me engano, os dois foram 1.400. Acho que um foi 1.420 e outro 1.440. Enfim, somando deu 1.440. Tá, Eu fiz os dois praticamente seguidos, assim. tá. No Um, depois, terceiro? um foi em janeiro, quer dizer, um foi em dezembro das férias do segundo para o terceiro, e o outro foi em fevereiro, no primeiro Tá. mês do terceiro. Então, antes de começar praticamente um ano letivo no terceiro ano, você já tinha também matado o SAT, não precisava se Tinha, preocupar mais com isso, né? isso. Tá. Mas também eu estudei uma semana para cada SAT e deu certo. Assim, o SAT não é esse bicho de sete cabeças todo. E, Uhum. e tanto não é porque também não é que nem no Brasil, que é o único fator decisivo, né? Uhum. É junto com os outros fatores que vão ser avaliados também, É. né? Legal. E seu GPA, assim, sua média, como é que, assim, porque em relação às bolsas, aproveitando essa pergunta que tem aqui também em relação ao que a gente está falando. Uhum. É, meu, meu, minha nota sempre foi 90 mais, sempre, até antes da pandemia. Eu consegui Uhum. terminar com a média do ensino médio com 91 ou 92 Uhum. e, e foi suficiente para a bolsa por mérito acadêmico, sim. Legal. Ótimo. E último ponto, ainda falando dessa parte acadêmica, Pedro, né, como você estava na escola, você chegou, então você fez o Enem também, né? Você acabou fazendo o Enem e chegou até a ser aprovado em alguma faculdade aqui no Brasil. Sim, sim, assim, como o meu objetivo era ir bem nas provas, e minha escola acabava as provas em setembro, no fim de setembro, e o Enem Uhum. era só no meio de novembro. Então, nesse meio tempo, eu fiquei só preocupado com coisas de ir para fora, e não Uhum. necessariamente o Enem. Então, eu fiz o Enem, assim, um mês sem estudar e tudo mais, só porque meu pai tinha pedido, ele falou assim, olha, você estudou o ano inteiro para isso, vai lá e faz, não vai te custar nada. Aí eu fiz, Uhum. consegui passar em Direito aqui na Federal de Minas Gerais. Legal. Mas a escolha de Direito foi só porque meus amigos queriam Direito, também queria passar junto com eles. Mas eu nunca quis Direito, não. É um lado meio que oposto aí da engenharia espacial, né? Fez por conta da turma, então, né? Foi, Dos foi. amigos. Foi com Entendi. a galera. Beleza. Em relação aproveitando aí da bolsa, né? Aqui tem uma pergunta. Você conseguiu uma bolsa parcial, não foi isso, Pedro? Foi. Assim, eu acho que todo mundo aqui, acho que talvez tem vergonha ou o receio de perguntar valores, mas eu acho que é útil de falar assim, para quem quiser em casa converter, ver se cabe no bolso. Pelo menos a minha faculdade tem algumas mais caras, algumas mais baratas também. Claro. O curso sem bolsa são 4 anos, com ou sem bolsa são 4 anos, invariavelmente. Uhum. São 4 anos e o custo que eu vou falar inclui as aulas, moradia, alimentação e livros. Então, cobre absolutamente tudo. Uhum. Não tem aluguel na conta, não tem compra de supermercado na conta, porque já está tudo incluído. Uhum. A universidade oferece casa, alimentação, enfim. O custo por ano, seriam 4 anos, era de US$ 58.000 por ano. Aí eu consegui Uhum. 14 mil de bolsa. Então, Uhum. caiu bastante. Considerável, ótimo. Muito bom. E fazendo essa conta realmente total, né, quando a gente começa a pensar isso, inclusive a nível Brasil, né, hoje pensando em faculdades particulares, né, e todo o custo que a família tem envolvida, porque não é só um aluno quando faz uma faculdade, por exemplo, particular, não é só o custo da própria faculdade, né, tem todo Uhum. o entorno também que tem que ser considerado, né, então É, financeiramente é algo que dá para se fazer um planejamento, né? Principalmente quando a gente começa o trabalho lá atrás com as famílias, no primeiro e segundo ano, as famílias começam já a se preparar para isso. Então, esse match acadêmico e financeiro, eu acho que é um dos grandes pontos também de trabalho, né? Da gente chegar nesse meio termo do que cada um está uhum. planejando também financeiramente, né? Sim,
eu sou muito grato que minha família consegue pagar, e eu sei que é um negócio que a maioria das pessoas não consegue. Mas se você for olhar também, vai sair o mesmo preço de uma faculdade particular de medicina, Uhum. tomando os É. custos todos. Então, é caro, sim, realmente não é todo mundo que consegue, Sim, mas tem muita gente aí fazendo particular de medicina, se você for parar para pensar. sim, Então, sim, sem dúvida. E como você falou, também tem várias outras opções, né? Tem faculdades talvez um pouco mais baratas, que tenham mais bolsas, né? Chegar num valor final um pouco mais baixo. O objetivo sempre é sempre entender o que é possível e viável para cada um, né? Porque cada família é que vai determinar esse norte financeiro também. E isso é um fator bem crucial e importante durante todo o trabalho de pesquisa e seleção de faculdades também, né? você, e a daqui para fora também ajuda muito nessa escolha, né, em ajustar o perfil, o tipo de faculdade que cabe pro aluno. Uhum. Legal, É, isso. bacana. E aí me conta um pouquinho assim, agora falando, até antes da gente entrar num outro tópico aqui que eu queria falar com você em relação aos seus pais, né? Ah, tudo mais aqui, só para responder aqui, então, É 44 44 mil mil dólares por ano. por ano, 44 mil exato. dólares por ano. Isso, perfeito. Moeda local sempre É, quando a gente fala de valores, né? e, é, e Flávia, não tive a oportunidade de visitar a universidade antes de aplicar, mas fui em Embry-Riddle no fim de março, início de abril agora desse ano, e parece que você está parece Marte, assim, parece que você está no ano de 2070. Impressionante. É um negócio que não tem no Brasil, se for em qualquer campus, até no campus do ITA, do IME, da UFMG, USP de São Carlos, né, que tem engenharia aeroespacial, não se compara. É um negócio impressionante. A arquitetura, os laboratórios, as máquinas, impressora 3D, a quantidade de aviões assim no pátio. Tem um aeroporto anexo à faculdade, o Aeroporto Internacional de Daytona Beach. Às vezes tem feira lá de avião, tu usa 747, o Jumbo, pousa, estaciona na frente da faculdade para galera ver. Uhum. Então, Para quem gosta de quem né, gosta de... avião, tá, ele é um prato cheio, literalmente, né? Tem tudo, É, né? é, Legal, muito bom. É exatamente isso, assim, só vendo, vivendo, para você realmente ter uma noção do que é, né? E sem dúvida vai ser uma tremenda experiência profissional e acadêmica para você, Pedro, sem dúvida nenhuma. Agora, conta um pouquinho, assim, em relação a desafios, o que seus pais também achavam em relação a esse assunto de fazer faculdade fora? Você mencionou aí rapidamente, né, que seu pai queria que você fizesse ainda Enem, né, todo o processo aqui no Brasil. Como é que foi essa relação aí na tomada de decisão de começar a se preparar para o exterior e o suporte e apoio dos seus pais durante toda a jornada, com você durante o processo? é, eles, eles são... É importante falar assim, eles são médicos e eles veem o cenário da medicina aqui no Brasil atualmente, que é considerado como a profissão mais segura de você fazer e conseguir ganhar dinheiro, Uhum, e eles veem que realmente o negócio é sofrido até para quem é médico. Imagine para o mercado de engenharia numa área super específica. uhum, E ainda mais com meu tio sendo engenheiro, que assim, ele se frustrou sendo engenheiro aqui no Brasil. A sorte dele, a sorte e mérito dele, que ele conseguiu abrir uma empresa, se deu certo, e deu certo fazendo as coisas da empresa, não necessariamente no ramo de engenharia tradicional, assim. uhum, uhum, Então, eles me deixaram ir sabendo que era o melhor para mim. Isso uhum, foi tranquilo de saber que era realmente o melhor para mim, que eu ia ter as melhores oportunidades, uhum, que é um sonho estudar lá e ter toda a estrutura, todo o apoio assim para mim.
e como coube no bolso, foi uma decisão super tranquila, assim, não pro emocional mais da minha mãe, assim, mas ela sabe que é o melhor para mim, então ela me deixou ir. Legal, legal. E conta um pouquinho agora o momento que você se encontra, né, em relação a esse processo, né? Porque você está aí prestes a começar a faculdade. Como é que estão as expectativas? Como é que está essa reta final, né? De visto, dormitório, suposta faculdade. Como é que tá os trâmites aí para você, para o começo da faculdade? E quais têm sido aí as expectativas, apreensões que está passando na cabeça do Pedro nesse momento? Tá sendo tudo legal. Eu acho, inclusive, que eu tenho um parceiro, acho que ele vai ser piloto, Ciências Aeronáuticas, colega meu lá da faculdade está aqui, o Lucas Atera. Ele vai Olha, para Riddle também. Então, e aí, Lucas? Daqui um que mês a gente se demais, vê. Daqui um que mês a gente se demais. vê. Legal. Assim, de passagem comprada, visto aprovado. Que sofrência que é ir lá no consulado, encarar a fila. Uhum. Mas, assim, tudo preparado. Já tô feliz. Mal posso esperar. Mas também, assim, sei que não é só diversão, né? Vai ser puxado. Sim, sim. Então, você vai dividir o dormitório com o Luca, é isso? Vai ser seu Não, roommate? não, o Não. roommate vai ser outro brasileiro também, mas Ah, felizmente tá. já tinha lotado a suíte lá quando o Luca foi aplicar, mas Entendi. a gente vai morar um prédio do lado do outro dentro da faculdade. Certinho. Legal. É, E você vai sozinho? Seus pais vão com você? Como é que tá essa programação? eu consegui um voo dia 18, eles vão, que é sexta-feira de agosto, eles vão dia 21, meu aniversário, inclusive. Então, Ah, que comemorar legal. tá chegando lá, me mudando para lá. Então, eu não vou no voo com eles, mas eles vão comigo sim, ficar na primeira semana, ajudar a mudar todos os trâmites de comprar roupa de cama, toalha, Uhum. esses trem, enfim. Sim, sim. Então, vamos ficar lá um pouquinho com você no início da faculdade, né? É, Bacana. antes de começar as aulas, eles já foram embora. A gente tem que, calouro tem que chegar uma semana antes de começar tudo para poder se mudar e tudo mais. E eles vão chegar nessa semana. E Hum. vão no fim de semana que as aulas vão começar na segunda-feira próxima, na outra segunda-feira. Entendi, entendi. Então, antes das aulas começarem, já estão voltando e você depois vai tocar o barco sozinho, né? É, Legal, bacana. Ah, e aí, assim, você vai dormir, conta um pouquinho assim, dormitório para quem está ouvindo aqui, já tá, divide com um quarto, como é que foi esse match de roommate, como é que isso funcionou na sua faculdade para você entrar lá no dormitório? eu acho que isso varia de faculdade para faculdade, mas na minha é assim. Todos os alunos que cursam nos 2 primeiros anos são obrigados a morarem no campus. Uhum. A não ser que você more, acho que a 50 milhas da faculdade há mais de alguns anos. Ou seja, para quem é de Daytona Beach, não precisa morar no campus. Tá. Caso contrário, você precisa. E aí os dormitórios para quem é do primeiro ano, os freshmen, são quartos. Existe quem pega quarto com 3, mas o que eu peguei é com 2. O quarto é Uhum. com 2, mas a suíte são 2 quartos de 2. Então, vou dividir banheiro com eu e mais 3, mas o quarto eu e mais um. Uhum. E na faculdade que eu tô, assim como em várias outras, tem a comunidade brasileira que chama Brasa, né? Uhum. E aí, pelo Brasa, eu consegui contato com outro brasileiro que tá indo lá. Inclusive, que ele tem o mesmo sobrenome que eu, Tanuri, mas ele não é nada meu, não. Ele é de São Paulo. Vou achar que é irmão já, né? É, mas aí eu consegui ser roommate dele. Só que os meus suite mates, né, que é os que estão no outro quarto, aí já não. Nenhum de nós conhecemos. É um americano e um indiano. Então, Legal. assim, choque. E você.
mistura de culturas aí. Vai ser uma experiência já cultural, sem dúvida nenhuma, né? Assim, não, eu não acho ideal assim, morar com eu e mais 3 pessoas na mesma, dividir no mesmo banheiro no primeiro ano, sim, mas no segundo ano já tem a opção, acho, de morar no quarto sozinho. Tudo bem que vai ser um pouquinho mais caro, mas tem essa opção, então. Só o primeiro Entendi. ano. E também vai ser legal para poder juntar a galera, conhecer todo Sim, mundo. sim. Faz parte da experiência, sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. E aqui os últimos pontos aqui, né? A gente já está chegando, né, com 9h40, né? Para não estender muito para aqui para o pessoal. Quem tiver dúvidas, perguntas, né, podem colocar aqui no Q&A. Tem uma outra pergunta aqui. Você avaliou o que vai fazer após o curso? Você, né, pensa em ficar, assim, profissionalmente, você já pensou nisso? Já, Pedro, ou ainda não tem isso muito definido? Então, já conversei quando eu fui lá, conversei com um professor que é do ITA, que ele era do ITA, mexia na Força Aérea e tudo mais, brasileiro, dá aula lá, fui conversar com ele, e ele falou assim, claro, primeiro formar, né, fazer o básico primeiro, depois pensar lá na frente, e lá tem um programa para quem é aluno que é o Accelerated Masters, que é um ano, ou seja, ficaria 5 anos lá e já sairia com mestrado. E para poder atuar aqui no Brasil, aparentemente precisa de 5 anos para se formar engenheiro, porque aqui o curso no Brasil é de 5 anos e talvez eu teria que fazer um ano quem sabe na UFMG, assim, para poder atuar aqui no Brasil. E, enfim, eu penso em fazer, já sair mestre, podendo atuar no Brasil. E, olha, realmente não muda muito para mim se eu vou ficar lá ou não. A verdade é que eu, com o diploma lá dos Estados Unidos, eu creio que eu vou ter oportunidades muito melhores aqui no Brasil do que se eu tivesse um diploma brasileiro. Então, de qualquer maneira, vai ser, eu imagino que seja uma situação boa para o meu futuro. Se eu ficar lá ou não, aí a gente vê, mas eu estou fazendo de tudo para ter a melhor oportunidade. Agora, claro, se me oferecerem um emprego legal, tal, Se a oportunidade por lá estaria aberta também, né? com certeza. Mesma Legal, coisa. bacana. Só para responder também essa parte mais burocrática, né, em relação à residência permanente, depois que um estudante internacional se forma na faculdade, o visto nos Estados Unidos, especificamente para isso, é chamado OPT, que dependendo do curso da área de formação, o estudante internacional tem direito a esse OPT de 1 a 2 anos. Na área das engenharias, matemática, ciências, você consegue esse visto por 2 anos. É como se fosse um green card, de grosso modo, né, para o aluno poder trabalhar depois da sua formação, mas depois desse visto do OPT, o aluno precisa ter um visto de trabalho, né? Aí a empresa onde o aluno né, estiver trabalhando naquele período do OPT é que precisa fazer o patrocínio para o visto de trabalho, aí é todo um trâmite já profissional, né? O visto de residência permanente você só consegue depois de ter esse visto, né, de trabalho de fato, né? Então, só para também já adiantar aqui. E aí, Pedro, conta aqui um pouquinho também para a turma, assim, na verdade, a gente já finalizando aqui a nossa conversa, mas passa, assim, o que você poderia dizer para o estudante, né, ou até para um pai ou para uma mãe, pode falar no estudante primeiro, né, o que você, que tipo de dica, né, que você poderia falar para um jovem que está começando a pensar nesse assunto, ou que está talvez um pouco inseguro, será que isso aqui é bom para mim? Será que eu faço ou não? Será que vai dar certo ou não? Assim, o que você poderia dizer para esse jovem que está lá no primeiro ou segundo ano, até mesmo terceiro, em relação a realizar um projeto como esse, né? E que dica que você poderia dar? Olha, se você é uma pessoa que não aguenta ficar longe dos pais, não é para você. Já começa aí. Mas agora, se você tem se você tem a condição financeira, se você tem a dedicação acadêmica
para poder fazer um curso nos Estados Unidos, é uma experiência que não tem em nenhum outro lugar do mundo e você não vai achar no Brasil. Realmente, as oportunidades lá são muito, muito maiores. As empresas que te oferecem coisas na faculdade são muito mais importantes. Você vai ter um currículo já recheado assim que já formou. Uhum. Fora que a experiência e a oportunidade de estar lá numa infraestrutura de ponta, fazendo networking com gente de todo mundo, podendo falar que fez uma faculdade top nos Estados Unidos. Isso é um negócio que eu imagino que quando eu tiver 50 anos eu não vou me arrepender. Uhum. Então, Legal. se o emocional permite e se assim, o bolso permite, por favor, vá, que vai Legal. valer a pena. E é daqui para Bacana. fora. E não é difícil de, assim, eu não achei mais difícil de entrar do que entrar em faculdade federal. Então, a Uhum. questão de faculdade é tranquilo. Uhum. Então, podendo, vai que não tem erro. Legal, bacana. E que dia que você daria assim para algum pai ou alguma mãe que está em dúvida, né? Está com medo que será que meu filho vai para fora, ficar longe de casa, né? Será que vai dar conta? O que você poderia dizer assim para um pai e para uma mãe? Olha, o negócio para dar conforto para os pais. A Uhum. aula começa praticamente em setembro, 29 de agosto. Tem uma semana de férias em novembro. Tem um mês de férias a partir de 15 de dezembro, então dá para passar o Natal, dá para passar o Réveillon aqui, passa uma semana de novembro aqui, claro, comprando passagem para poder voltar. Volta às aulas em janeiro, tudo bem. Em março tem mais uma semana de férias e na última semana de abril para o início de maio você tem férias. Então você fica de férias do início de maio até o fim de agosto, uma semana em novembro, passa Natal e Réveillon aqui, março, e aí volta de novo. Então sempre dá para voltar aqui. Uhum. E eu tenho certeza que todo pai que está nessa reunião quer dar o melhor para o filho, quer dar a melhor oportunidade, realizar o sonho do filho. Primeiro tem que ver se é o sonho do filho e não o sonho do pai no filho, né? Tem isso também. Uhum. Não dá para forçar o sonho, talvez que não realizou quando era menor, para jogar no filho. Isso aí também tem que ver se o filho também é extremamente apegado emocionalmente aqui, a casa e essas coisas assim. Mas se o seu filho ou sua filha tem o perfil anima, pode, pode, pode preparar. Pode preparar que vai dar certo e vai ficar tudo bem, né, no final, né, Pedro? Isso, com certeza. Legal, bacana. Bem, vamos responder aqui a última pergunta, né? Acho que né, não tem muito a ver com o que a gente está fazendo já a nossa finalização, mas passe um pouquinho para a turma o que você fez de extracurricular, só para a gente responder aqui. Uhum. Olha, quem tem alguma pergunta, quem tem mais alguma pergunta, pode falar. Eu vou pegar aqui o arquivo, achei já, o arquivo das minhas extracurriculares. E vocês vão ver que realmente tudo que não é do currículo padrão da escola, quanto como extracurricular. Uhum, Escolinha de inglês, fiz, extracurricular. A minha escola ela oferecia um curso chamado ITA Júnior, e eu fiz do primeiro, segundo e um mês do terceiro ano. Eu fiz voluntariado até em uma empresa, uma ONG aí de São Paulo chamada Jornaduca Tech, que era uma organização que ajuda adolescente e gente que acabou de formar do ensino médio, que tiveram um ensino médio em escola pública que não foi tão bom, a já entrarem empregados em empresas do ramo da tecnologia. E eles fazem todo um curso preparatório e uhum, começa com português, matemática e lógica. Eu era professor de matemática e lógica. Aí depois foi para Excel e tal, mas eu fui o cara da matemática e lógica. uhum, Alguns bolsistas da minha escola, eles criaram um projeto chamado Olympus, que preparava
gente de escola pública da minha cidade aí bem em Olimpíadas Acadêmicas. Aí eu fui um dos professores de física desse projeto. Em simulado da ONU da minha escola, eu fui diretor de logística, fiz parte da comissão de formatura da minha escola, que eu acho que é importante, quem quiser, porque impacta bastante, porque é uma festa sempre para muita gente, e uma festa que sempre arrecada muito dinheiro, e esses valores, esses números grandes agradam as faculdades. Você ter participado do projeto, liderado um projeto grande. Então, eu acho que todo mundo da comissão de formatura que quer ir para os Estados Unidos. Legal. Fiz parte de uma competição de investimento da escola de Wharton, a Global Youth Program, Investment Competition, isso no segundo ano. E aí fiz alguns projetos legais na Feira de Ciências, uma caixa assim que ela soltava fogo de acordo com a música que tocava, e uma usina nuclear impressa em 3D. Fiz CAE, gente, que teste de Cambridge não vale para nada a não ser firula nos Estados Unidos. Mas como eu já tinha feito, coloquei. E aí, também, embaixo, recreativamente, joguei futebol e tênis. Então, foram esses os meus extracurriculares. Bacana, ótimo. Tem uma diversidade aí também, né, Pedro? Você vê ali que tem não só essa questão da matemática, da engenharia, né, que obviamente está muito correlacionado, né? Você como monitor, né, e entrando nesses projetos, mas também a simulação da ONU, né, o esporte, isso tudo, né, esse contexto final é algo que as faculdades querem ver, né? Quem você é como um todo, né? Então, muito legal, né? Pode ser uma grande inspiração aí para outros alunos que estejam ouvindo aí você também, né? Legal, Pedro. Bem, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Queria novamente agradecer você pelo seu tempo, por compartilhar sua experiência. E espero que os alunos, famílias, pais que estejam aqui acompanhando a conversa saiam daqui um pouco mais confiantes, seguros, né, em pensar um projeto como esse para os seus filhos, para as suas filhas, os alunos também, né? E quero que, por favor, você sempre mantenha a gente informado, tá, Pedro? Mande notícias de lá. Com certeza. Quero saber como é que é essa experiência toda aí dos aviões rodando da faculdade, chegando, saindo. Deve ser uma loucura aí para você, vai ser, de fato, uma experiência única na vida. Tá? Aproveite demais e mande sempre novidades e notícias aqui para a gente também, para a gente ir acompanhando. E quem sabe já no próximo ano, primeiro, segundo de faculdade, a gente faz um novo webinar com você e aí você conta de fato como está sendo a experiência por lá. Pode deixar. Muito obrigado pelo convite, Letícia. Foi um prazer. Com certeza, vou manter todo mundo atualizado. Tá ótimo, Pedro. Muito obrigada. Obrigada a todos novamente. Uma boa noite e até o próximo evento, pessoal. Muito obrigada, Pedro. Tchau, tchau, pessoal.